verso 25 ao 33, irmãos, Jesus vem falando em parábolas, fazendo milagres no meio do seu ministério. Da metade do capítulo 12 até o capítulo 14, ele vem contando parábolas. E dos versos 15 do capítulo 14 até o 24, Jesus fala a respeito da parábola. Jesus fala da parábola da grande ceia, que narra um homem que deu uma grande festa e convidou todos os seus amigos, os mais próximos, aqueles mais íntimos, mas nenhum deles apareceu. Todos deram desculpas, dizendo: olha, eu vou me casar, não posso ir. Ah, eu comprei um terreno, eu não posso ir também. Olha, eu me casei, cada um deu uma desculpa diferente. E o homem ficou irado e manda o seu servo sair pelas ruas dizendo: chama todo mundo que estiver na rua para vir para a festa. Qualquer um que você vê na rua pode chamar. E aí o servo vai, faz o que o Senhor diz e volta dizendo: Senhor, já chamei todos, mas ainda tem lugar na festa. Aí ele diz: olha, então vá nos atalhos, veja quem está passando de carro, de moto, vá na BR, vá em qualquer lugar e chame, obrigue todos até que a casa esteja cheia. Essa parábola anterior, ela trata de um outro contexto. Trata do contexto onde Jesus veio para os seus, aqueles de Israel, mas os seus não os receberam. Então ele foi para os gentios e convidou os gentios. Nós somos esse povo que estava nos atalhos, que estava no mais longínquo lugar. Jesus nos chamou para fazer parte do seu reino. E após terminar a parábola, Jesus começa o verso 25 dizendo: grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não tendo como terminar a construção, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, vamos repetir juntos no final? Não pode ser meu discípulo. Pai, nós queremos louvar o Teu nome e agradecer pela Tua misericórdia em nossas vidas. Senhor, fala aos nossos corações, transforma aqui as nossas vidas e que possamos, após ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós, sair daqui revigorados, Senhor, sair daqui exortados, sabendo que precisamos nos adequar à Tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto de Lucas narra a seriedade que Jesus tem com o discipulado. Mostra que a vida cristã, ela deve ser levada a sério. E que o discipulado é um tema principal na vida de todo crente. Mas o que é discipulado? Você pode se perguntar. Nós já estudamos o tema aqui na igreja, mas se eu pudesse resumir, o discipulado seria fazer outros discípulos. Seria ensinar a outros como viver a vida cristã da maneira adequada. Viver a realidade cristã, de fato, obedecendo às Escrituras. Quando nós vivemos dessa forma, vivemos o discipulado. Esta é uma pequena visão a respeito dessa palavra. E esta é uma tarefa que cabe a cada um de nós, mesmo do nosso mais informal trabalho até o trabalho mais formal. E se é tão importante assim, irmãos, esse trabalho, porque se ele é tão importante para Cristo, porque nós muitas vezes não o levamos tão a sério quanto deveria.
Qual tem sido a nossa atitude diante dos nossos amigos, diante dos nossos ciclos de amizade, em relatar do Evangelho, em viver o Evangelho? Qual é o seu comportamento depois que você sai por essas portas? Você tem sido de fato um discípulo de Cristo? O texto fala que grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele voltando se entrega uma mensagem. Quando nós vemos os filmes, quando assistimos séries, quando assistimos episódios de animes, o filme que você queira assistir, nós percebemos que existem os personagens principais, existem os personagens secundários, existem os personagens figurantes. E esse aqui é o que eu quero falar. Os figurantes, eles não estão na trama principal, mas eles dão uma ambientação de realidade ao ambiente. Por exemplo, um hospital, você assistindo alguma série aí de hospital, né, Grey's Anatomy ou outra que você prefira, você vai ver que existem médicos discutindo na frente da câmera e vai ver outras pessoas passando, pessoas chorando, macas, computadores, você vai ver várias coisas. Esses são os figurantes. Eles fazem parte, mas eles não são tão importantes. Os figurantes, eles servem para fazer essa ambientação mais real. E, meus irmãos, quando estamos lendo o texto sagrado, algumas coisas nos passam despercebidas. E é preciso ler atentamente e meditar o que está escrito para que a gente possa extrair o máximo do texto. Jesus está no meio do seu ministério e as pessoas estavam juntas de Jesus. E queriam saber o que Jesus estava fazendo, como é que Jesus se comportava. Queria saber o que ia acontecer com Jesus, se ele seria preso, se ele seria morto. As pessoas queriam saber. E essas pessoas, perceba, acompanhavam Jesus. As multidões acompanhavam Jesus. Veja, o texto não diz as multidões seguiam a Jesus. As multidões obedeciam a Jesus. As multidões acompanhavam Jesus. O que eu quero trazer para nós é que acompanhar não é o mesmo que seguir. Veja, a multidão está ali acompanhando, está ali vendo, assistindo Jesus. Acompanhar pode ser desde uma fração de segundos até alguns anos. Acompanhar está limitado ao tempo. Quando você é criança, por exemplo, e vai crescendo, passando as séries da escola, você vai vendo que alguns colegas que lhe acompanham, eles vão saindo da escola, mudam de escola, mudam de cidade. E você vai vendo que quando termina o ensino médio, você já não os encontra mais, porque eles apenas lhe acompanhavam. Ou você também os acompanhava. E, meus queridos, a ideia é quando você segue, é que você não para até alcançar o seu objetivo. Perceba, a placa de trânsito siga em frente, ela diz siga em frente, até o quê? Até uma outra placa disser pare, ou vire à direita. Ou pode seguir continuando em frente. E acompanhar Jesus é diferente de segui-lo. Judas, por 3 anos, acompanhou Jesus. Ele não era, de fato, um discípulo verdadeiro. Apesar de ter sido escolhido pelo Mestre, ele não era um seguidor, de fato, de Jesus. Ele era o traidor. As multidões só acompanham a Jesus. Elas não o seguem. Elas não o obedecem. Elas não vivem Jesus. E estamos cheios de multidões por aí. Estamos cheios de multidões onde querem ouvir do Jesus que vai ganhar isso, que vai prosperar, que vai ter aquilo outro, bens materiais. Estamos cercados da multidão da internet, jovens, adolescentes, homens, mulheres, crianças se expondo na internet. A gente vai ver essas multidões também. A gente vai ter as multidões do eu pertenço a Jesus, né? Alguns são mais ferrenhos e colocam lá em inglês, I belong to Jesus. Né? Eu pertenço a Jesus. Será que essas multidões de fato pertencem a Jesus? Ou só estão acompanhando? Porque há uma diferença para quem acompanha e para quem segue. Aqueles que acompanham, eles seguem obedecendo e vivendo as Escrituras. Aqueles que seguem. Aqueles que acompanham, eles só estão ali como figurantes. Eles vêm à igreja,
Eles assistem ao culto, mas eles não cultuam. Eles gostam de música, eles cantam no louvor, mas o coração deles não esboça uma verdadeira adoração. E Jesus tem um aviso para essas pessoas. E o aviso está no verso 2. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus aqui coloca duas condições para você que deseja ser um seguidor dele. A nossa vida ela está cercada de condições, ou não é? Você provavelmente, após terminar o culto, vai decidir o que jantar, né? Quando você dormir hoje, se você acordar amanhã, você vai trabalhar, por exemplo. Ou, se acontecer alguma coisa, você vai ao médico. Ou você vai à emergência. Então, a nossa vida está cercada de condições. Se eu sair amanhã e estiver chovendo novamente, eu vou levar um guarda-chuva. E neste verso, Jesus coloca diante de nós duas condições. Para quê? Para ser um discípulo. O que um verdadeiro discípulo deve fazer? E Jesus já coloca aí no verso 2, está muito claro para nós. Amar a Deus, amar a Jesus, acima de todas as coisas. Algumas versões vão dizer, depois, no texto, que Jesus impõe a condição, ele diz, aquele que não aborrece o pai, a mãe, não pode ser meu discípulo. Né? Jesus não está se contradizendo, ou melhor, não está contradizendo a Escritura, quando diz que você deve aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua família. Não. A ideia de Jesus não é que você deve aborrecer alguém, ou chatear alguém, ou ficar com raiva, ou enraivecer alguém, mas a ideia de Jesus é que é importante primeiro obedecer a Ele do que a sua família, por exemplo, do que a você mesmo. Deixa eu esclarecer um pouco mais para você. O que Jesus está falando é que quando as condições disputam entre obedecer a Ele e fazer a sua vontade, ou a vontade da sua família, você deve priorizar o que Ele diz. Quando as pessoas disserem B, priorize o que Jesus diz. E até mesmo quando você se sentir aí no seu coração de fazer alguma coisa que a palavra de Deus está dizendo não faça, você deve priorizar primeiramente a palavra de Deus. Jesus está dizendo, irmãos, simplesmente, eu devo ocupar o primeiro lugar na sua vida. Perceba, essa condição, ela exige muito, muito para o padrão mundano. O padrão mundano diz que você deve seguir o seu coração, né? Siga o coração das cartas. Siga o seu coração, é a melhor opção. Na verdade, não. A palavra de Deus, ela diz que o nosso coração é enganoso e devemos seguir o que ela diz para nós, que é correto. É o mesmo princípio que Paulo, sendo perseguido, aplica aos irmãos na carta. Olha, importa obedecer primeiro a Deus do que aos homens. É o mesmo princípio. Mas, irmãos, em que situações isso acontece? Em que situações não devemos ouvir o que a gente acha ou seguir o que pensamos? Às vezes, o empecilho para que um missionário, por exemplo, saia de sua casa, pode ser a sua família. Mesmo que uma coisa boa, a família. O empecilho, a saudade, a falta da família, é um empecilho para o missionário sair de sua casa. E quando o missionário diz assim, eu vou sair da minha casa, sozinho, com a minha esposa, ou sozinho eu mesmo, e vou para outro lugar, eu estou obedecendo a Deus, se assim Deus está mandando você ir. Nós ouvimos recentemente o relato que a irmã trouxe, a exemplo do casal que está lá no campo de Mato Grosso, lá em Terra Nova. Apesar de toda a distância da família, dos amigos, de pessoas conhecidas, o casal deixou tudo e foi servir lá no campo, onde não tem ninguém familiar, onde não tem pessoas próximas que eles conheçam ou que estão habituados a viver. Ou sequer um transporte, não sei. Mas por que esses irmãos fazem isso? Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas priorizam a palavra de Deus. Porque elas priorizam a vontade de Jesus.
Por que, irmãos, eles fazem isso? Porque Jesus está em primeiro lugar na vida deles. É muito bonito, né, nós falarmos isso. Mas é muito difícil, irmãos, fazer isso. É muito difícil você estar na frente da batalha, na linha de frente ali, reunindo a igreja, chorando, cantando, pregando. Isso é difícil, irmãos. Mas esses irmãos estão fazendo isso. E nós? O que é que nós estamos fazendo para o reino de Deus? A segunda condição, queridos, é tomar a sua cruz. O verso 27 diz: e quem não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz, querido, não é o seu trabalho, tampouco sua família, ou o estresse, o carro quebrado, uma doença, um local indesejável. Nada disso é a sua cruz. Essas podem ser dificuldades. A sua cruz, na verdade, é você mesmo. A cruz que você tem que tomar é a cruz da renúncia. A cruz é um instrumento de morte. Era um instrumento de morte. Então você tem que tomar a morte e morrer para as suas vontades. Você tem que morrer para as suas ambições egoístas. Você precisa mortificar o seu eu todos os dias e seguir a Cristo. Obedecer à vontade do Mestre, muitas vezes, vai de encontro a nossas vontades, aquilo que a gente deseja. Você precisa amar mais a Cristo do que a sua família. Nós precisamos amar a Cristo mais do que a nossa família, mais do que nós mesmos. Jesus falou sobre isso lá no capítulo 9. Quem acha que ganha neste mundo, na verdade perde. E quem acha que perde, na verdade, e quem perde, está ganhando. Ganhando a eternidade. O discípulo de Cristo procura perder a sua vida para este mundo, para ganhar na eternidade. O discípulo de Cristo, de verdade, ele renuncia às suas vontades nesta terra para ganhar a vida na eternidade. A melhor explicação para isto está na parábola do rico insensato, onde ele, tendo observado toda a sua boa vida, todos os seus bons investimentos, um bom emprego, uma boa aposentadoria, ele diz à sua própria alma: vou descansar e relaxar, afinal eu tenho tudo, eu tenho dinheiro para o resto da vida. E no final o texto encerra dizendo: louco, hoje te pedirão a alma, e o que tens guardado, para quem será? Não adianta juntarmos tesouros na terra, irmãos. Só teremos de fato a paz quando ganharmos a eternidade, quando estivermos no reino de Deus, sendo discípulos verdadeiros de Cristo. Mas quem renuncia a buscar as coisas aqui do seu eu na terra, encontrará a vida eterna. Quem quer ser discípulo de Cristo, precisa renunciar a si mesmo, precisa gastar a sua vida vivendo para Cristo, precisa viver Jesus nesta terra. Isso significa, queridos, que você deve sair fazendo pix das suas riquezas aí para todo mundo. Não implica nisso. Não, o problema não está no dinheiro. Mas significa que o seu dinheiro não é seu. Significa, querido, que o seu carro não é seu. A sua moto não é sua. A sua casa não é sua. É tudo do Senhor. É tudo de Deus. Afinal, querido, foi Ele que te deu. Então, use as suas posses para glorificar a Deus. Use o que você tem para glorificar a Deus. Use quem você é para glorificar a Deus. Não busque viver uma mentira, onde você se esconde aqui como um crente e lá fora como um ladrão. Não, não busque isso. Quem vive o discipulado de fato não tem medo de estar lá fora ou estar aqui dentro. Não precisa viver como um agente duplo, porque ele sempre está preocupado em glorificar a Deus. Por que a maioria de nós, irmãos, por que a maioria de nós valoriza demais as coisas terrenas? Por que nós dedicamos tanto tempo a fazer a juntar essas coisas terrenas? Jesus é o primeiro lugar, de fato, na tua vida? Valorizamos mais a vida terrena do que a vida eterna? Tem algo errado conosco. E eu não estou dizendo que tem algo errado em você querer buscar as coisas desta terra. Não tem. Mas significa que você deve buscar estas coisas
para glorificar o nome de Deus. Por que a maioria de nós não participa de um evangelismo da nossa igreja? Por que a maioria de nós vem à igreja ao domingo e fica apático à comunidade? Por que ficamos apáticos ao louvor? Por que ficamos apáticos à pregação? Por que nós temos isso, irmãos? Devemos lembrar que nada é nosso. Tudo que temos é do Senhor. Como diz a canção que foi cantada no aniversário aqui da igreja. Tudo que tenho é de Deus. Nada me pertence nesta vida. Os missionários estão lá no campo, solitários, humanamente falando, sem suas famílias, sem seus colegas, seus amigos. Todos eles estão lá, todos os missionários. E qual é a nossa desculpa para não falar do Evangelho aqui? Onde você tem contato com milhares de pessoas que não conhecem a Deus. Qual é a sua desculpa? Dito isto, irmãos, Jesus nos convida agora a calcular se de fato ser discípulo é uma coisa para você. Jesus convida você a calcular se esse negócio é para você. Se ser discípulo é uma coisa que você deve seguir. Terceiro ponto nos diz que Jesus nos chama a calcular o preço do discipulado. E ele traz um exemplo para nós. Verso 28, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para que não aconteça que, tendo lançado o alicerce, e não podendo terminar a construção, todos que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Eu não sei se você já tentou construir uma casa, mas é um trabalho muito demorado. E cuidadoso deve ser também. Você primeiro precisa ali fazer a fundação, precisa colocar um alicerce para primeiro levantar uma parede. Não dá para você levantar a parede no meio da areia, porque ela vai cair certamente. Não dá para você colocar o teto nesse mesmo piso, porque ele vai ceder. Primeiro você precisa ter um terreno, ter um desenho da planta, ter pessoas capacitadas para lhe ajudar com isso. Ter pessoas onde vão te auxiliar a fazer a tua casa, essa casa. Nós estamos aqui na luta, para construir ali, terminar os banheiros. Não foi do dia para a noite que a obra começou. Primeiro o irmão veio, trouxe a proposta, meus irmãos, não vai ser um banheiro de shopping, mas vai ser um banheiro bom que vai nos servir. Vai ser um banheiro acessível para nós, muito confortável. E nós vimos o cálculo que o irmão fez, vimos todo o projeto, todo o planejamento, e aqui estamos, nessa luta ainda, desde o ano passado. Veja, não é rápido, não é instantâneo que se constrói um banheiro. A vida cristã, queridos, deve ser pensada dessa mesma forma. Se você ainda não está decidido a ser um cristão, você que está nessa noite aqui e não é um cristão, você precisa decidir se essa situação, esse status de discípulo de Cristo é para você. Porque Jesus leva isso muito a sério. Se você ainda não está decidido, antes de se tornar calcule o preço do discipulado. Veja quais são as exigências de Jesus. Nós estamos apresentando elas aqui. E quais são as exigências de Jesus? Nós falamos há pouco, Amar a Deus acima de todas as coisas e tomar a sua cruz. Lutar contra o pecado. Correr das tentações, ser generoso, auxiliador, um corajoso. Mas Jesus ainda traz uma segunda parábola. Verso 31, ele diz, ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então, um cálculo básico aqui, Eu tenho 300 soldados e vou enfrentar 900. Quem será que vai sair ganhando aí? É uma conta básica. Alguém que vai apaziguar um conflito, certamente, irmãos, vai com exigências. Vai colocar condições de paz. Quando você, filho, estava aí
na escola, ou está agora na escola, chega para o papai ou chegou para a mamãe e disse assim: pai, mãe, esse ano vai ser só 10. Vou lavar a louça do almoço todo dia. Vou tirar o lixo todo dia. Vou lavar o carro todo final de semana. Aí você já calculou, né? O pai aí já está calculando que para lavar o carro no final de semana, digamos que é R$50, né? No final do ano ele vai ter economizado uns 2.500, né? Já pagou metade do videogame aí. E aí ele vai lavar a louça, vai tirar o lixo, o boletim tá bom, meu filho. No final do ano, o que é que você quer? Um PlayStation, pai, 5. E aí você diz a ele, beleza? Aí ele diz, beleza. Aí seu pai diz assim, calma, filho, venha cá. Porque é o seguinte, tem que ser 10, 10 e 10, viu? Não pode ser 10, 9 e 10, não. Quando for lavar a louça, se ficar sujinho lá, perdeu o PlayStation também. E se não colocar o lixo, já sabe, né? Vai perder o PlayStation também. E se não lavar o carro, mesma coisa. Você está disposto a cumprir essas exigências? E ele diz, está certo, pai. Tudo certo, vou fazer tudo certo, mãe. Será que esse jovem ele vai cumprir de fato o que ele está dizendo? Porque vai ter dia que ele vai chegar cansado da educação física. Correu a tarde todinha na escola. Mas vai chegar em casa e vai dizer, ô pai, eu não quero tirar o lixo não. Vai chegar o final de semana, ele vai querer brincar na rua não, né? No videogame. Ou com os colegas. E não vai querer lavar o carro, porque vai consumir a tarde todinha. Será que ele pensou em todo o trabalho que ele vai ter? Vai ter dias e dias. Mas se ele tiver o videogame aí na mente, né, certamente, talvez ele vá fazer. A jornada cristã, queridos, mais uma vez, é da mesma forma. Você precisa entender isso aqui. Jesus requer de você exigências. E você está disposto a atender essas exigências? Irmãos, o negócio aqui é sério. Mesmo quando for sua vontade, contra a sua vontade, você vai ter que seguir as exigências de Jesus. Porque Ele que está pedindo. Mas você pode perguntar, e quem é esse Jesus? Para que exija tanta coisa? Né? Ou ele era um louco, né, que dizia ser quem não era um megalomaníaco, vou usar aqui o argumento de C.S. Lewis, né? Ou ele era um louco, ou ele era Deus. Porque para tamanhas exigências, você só pode se mostrar como alguém que é louco, ou você de fato é aquilo. Então, irmãos, calcule isto agora. E veja se você deve continuar seguindo esse Cristo, ou não. Pois o padrão de Cristo é muito alto para o mundo. Você precisa morrer para esta vida, para ganhá-la na eternidade. E você precisa renunciar às coisas desta vida, amando a Jesus em primeiro lugar. Por fim, chegamos, irmãos, à sentença ecoante do verso 33. Mais uma vez, Jesus fala essa sentença: não pode ser meu discípulo. Não é à toa que Jesus fala 3 vezes esta mesma sentença. Verso 33 que diz, assim, pois, qualquer um de vocês que renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Essa é a sentença final, que ecoa desde o início do texto. Jesus está dizendo durante todo esse texto aqui, se você não seguir as minhas exigências, você não pode ser meu discípulo. Jesus, durante toda a sua fala, nos mostra o quão a sério ele leva esse tema do discipulado. Aqueles que não perdem a sua vida para este mundo, não a acharão na eternidade. Verso 2, vamos utilizar aqui novamente o exemplo do homem rico. E Jesus conta essa parábola lá em Lucas 12, 16 ao 21, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem depósito para muitos anos. Coma, beba e descanse, aproveite a vida. E o verso 20 diz, louco, esta noite
lhe pedirão a sua alma. Esta noite você vai morrer. Você não sabe quando é que você vai morrer. E o que você tem guardado vai ficar para quem? Ou melhor, você não vai levar nada disso. E o texto termina dizendo: assim é aquele que junta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O contexto desse texto fala de um irmão que não queria repartir a sua herança. A herança era tudo para ele. Mas veja, o problema não está na herança. No início do texto, Jesus fala, quando ele começa essa parábola, o problema não está na herança, está no coração. Você pode achar que essa parábola está falando a respeito de que o crente não deve ser rico, ou que o crente deve ser pobre. Você pode achar que o crente não pode ser dono de fazenda. Mas o problema do homem, na verdade, não é a riqueza. O problema da parábola não está nos bens que ele fez, ou o que ele fez para conquistar o trabalho duro. O problema é bem mais grave do que isso. Porque se o problema, irmão, fosse só o dinheiro, só os bens, a gente se livrava e estava resolvido. Mas o problema é bem mais grave do que isso. O problema está dentro do coração. Veja, você pode trabalhar duro, meu querido. Não tem problema. Você pode estudar bastante. Todas essas coisas são de boa fama, como Paulo diz lá em Filipenses. Mas elas não devem ser o primeiro lugar na tua vida. O primeiro lugar tem que ser de Jesus. Duas coisas que eu não quero dizer com esse texto, com essa afirmação. Eu não estou dizendo que você precisa bater o ponto aqui na igreja todo dia, certo? Não estou dizendo que vir à igreja quer dizer saúde cristã, não. Se você vem à igreja por qualquer motivo chulo, que não seja adorar a Deus, que não seja glorificar a Deus com os seus irmãos, ouvir a palavra do Senhor, ou glorificar a Ele de alguma forma, isso é religiosidade. Se nós estamos aqui porque o nosso pai obriga, isso é, de um certo modo, religiosidade. E seu pai está certo em trazer você, mesmo obrigado, porque ele é seu pai. Se nós estamos aqui porque a gente gosta do ciclo de amizades, isso é um motivo chulo. Se estamos aqui por qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus, estamos vindo aqui por mera religiosidade. Não estou dizendo também, queridos, que você deve vir só no domingo. Você precisa participar da comunidade, de fato. Mas amar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar não quer dizer que você precisa bater o ponto aqui na igreja. Mas que você deve colocá-lo em primeiro lugar. Certa vez eu ouvi uma história verídica, um fato verídico, de que uma jovem chegou em casa e a sua mãe estava se preparando com seu pai, né, chegou da faculdade, para ir à igreja. Né, e a jovem chegou da faculdade e disse: eu estou com muita dor de cabeça, mãe. E a mãe disse a ela: minha filha, fique em casa, descanse. No domingo você vai à igreja, não se preocupe. E a jovem disse à sua mãe: mãe, isso aqui é só uma dor de cabeça. Eu vou tomar um remédio e vou à igreja, porque é mais importante para mim estar adorando a Deus, estar louvando ao Senhor e ouvindo a sua palavra, do que ficar em casa e negligenciar este momento. Quero dizer, irmãos, que quando Jesus está no nosso primeiro lugar, você não está preocupado se você vem para a igreja todo dia ou se você não vem. Você está preocupado em agradar a Cristo. Não estou convidando você a ser um desigrejado, viu, pastor? Não estou convidando você a fazer isso. Você deve participar da sua comunidade. Mas o ponto é, Jesus precisa estar em primeiro lugar na tua vida. E assim você não vai precisar, né? Se você vive essa vida que está errada, né? Vivendo uma vida dupla, você não vai se preocupar mais com isso, porque quando Jesus está em primeiro lugar, não precisamos ficar nos escondendo de ninguém. Somos quem somos. Somos filhos de Deus. Sua vida deve refletir o caráter do Cristo que você diz conhecer. Seja onde você for, no trabalho, na escola, nas redes sociais, na internet, onde quer que for, irmãos. Tudo na sua vida
deve refletir o caráter de Cristo. Isso, se você é um verdadeiro discípulo. O crente, ele não é avarento, ele é generoso. O crente não é mentiroso, ele fala a verdade. O verdadeiro crente, né, o verdadeiro discípulo não é preguiçoso, ele dá duro para fazer as coisas, ele faz direito, ele faz o direito que tem que ser feito. O crente não vive no pecado, o crente luta contra o pecado. Quando ele tem a oportunidade de mentir, ele se acaba todinho de vergonha, mas ele fala a verdade. O crente que anda segundo as Escrituras não teme a verdade. Porque se o crente não anda nas Escrituras, Jesus está dizendo para ele, nesta noite, você não pode ser meu discípulo. Mas e qual é a solução, meu irmão? Está batendo muito hoje. Qual é a solução? Primeiro, irmãos, sejamos de fato discípulos de Cristo. Saia do meio da multidão. Nade contra a maré, você precisa ser um protagonista de Jesus. Isso não quer dizer que você está no centro, mas que você deve brilhar nas trevas. Você deve anunciar, as pessoas precisam sentir o cheiro de Jesus em você. As pessoas precisam perceber que você é diferente. Que você não vai se dobrar perante a Babilônia. Você precisa ser diferente. Você precisa ser luz em meio às trevas, sal fora do saleiro, uma expressão muito usada aí pelo pastor Luiz Carlos. Mas você precisa, irmãos, ser um discípulo fiel, e Jesus existe em nada menos do que a sua vida. Sirva ao Senhor de todo o teu coração. Muitas vezes a gente vai, né, para o estádio de futebol, né? Eu nunca fui particularmente, mas vocês que vão aí, você torce pelo seu time, você grita, né? Você veste o manto sagrado. Quando você vai para o show da sua banda, você grita, você canta bem alto a música. Quando você vai ver o seu filho na apresentação da escola, você está lá, filho, filho, e todo mundo assim olhando para você. Mas quando você vem para a igreja, meu irmão, você fica cabisbaixo. Quando você vai para o evangelismo, você está lá. Por isso eu pulo na presença do... né? O Senhor é a minha luz, você está lá cantando, mas não parece que o Senhor é tua luz. Você veste a melhor roupa, mas o teu coração está dizendo outra coisa. Quando você chega na igreja, no momento da adoração, seu coração não está pulando de alegria. Você não se preparou para esse momento. Precisa, meu irmão, preparar. Você precisa lembrar que hoje eu vou estar na igreja com os meus irmãos, louvando ao Senhor. Hoje Deus vai falar comigo. Hoje a palavra do Senhor irá falar ao meu coração. Se prepare. Esteja aqui de corpo e alma. Lembre que os seus irmãos estarão aqui. Hoje eu vou ajudar o meu irmão. Hoje eu vou conversar com ele. Hoje eu vou relembrar que a nossa esperança não é aqui. A gente precisa colocar a roupa, irmãos. A gente precisa se aprontar. A gente não coloca a roupa, né? A gente não... As mulheres ainda fazem maquiagem, os homens não cortam o cabelo, né? Outros tiram a barba. Mas, irmãos, por que você não se prepara para adorar a Deus? Meu querido, é como eu já falei, nosso pensamento tem que estar aqui. Nosso pensamento tem que estar em Deus, tem que estar no céu. Porque senão, irmãos, é só religiosidade, é só cerimônia que a gente vem fazer aqui. Precisamos estar aqui de corpo e alma. Segundo, diante dessa proposta, querido, calcule aí se vale a pena para você ser um discípulo de Cristo. Veja direitinho se você vai seguir o contrato. Veja se está disposto a cumprir essas exigências que Cristo pede de você. Porque a situação daqueles que entram e depois saem, deixam de acreditar, nunca mais voltam para seguir, nunca mais voltam para Cristo. Essa situação é desesperadora. Uma vez que eles rejeitaram a palavra de Deus, não acreditam mais nessa palavra. Terceiro, leve a sério este compromisso de ser discípulo, de apresentar a mensagem do Evangelho, de insistir em falar esta mensagem, de viver esta mensagem, de propagar essa mensagem, de viver no Evangelho, de agir conforme as Escrituras, lutar contra o pecado e certamente seguindo os passos do Mestre
por causa do sacrifício dele na cruz, teremos perdido nossa vida para o mundo e ganhado um lar na eternidade. Pois esta é a nossa esperança, que nos encontraremos com Cristo para eternamente estar com Ele. Meu irmão, às vezes você diz assim, mas eu não tenho coragem, eu sou muito envergonhado. Não precisa, meu irmão, não precisa, às vezes nem precisa, né? Na verdade, você falar. Só a forma de você se portar, de você expressar a sua opinião diante de outra pessoa, isso já mostra a sua conduta, já mostra quem você é. Diante disso, queridos, não tem nada melhor do que servir a Deus e glorificá-lo para sempre como um discípulo fiel. Então, prossigamos e vamos sempre lembrar, Jesus precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas. Precisamos amá-lo cada dia mais. Precisamos meditar cada dia mais em sua palavra. Precisamos tomar a nossa cruz e renunciar às nossas vontades. Meus irmãos, vamos orar. Pai, nos colocamos diante de Ti. Queremos Te pedir, ó Pai, misericórdia e perdão pelas nossas falhas. Queremos pedir a Tua misericórdia porque precisamos infinitamente dela. Precisamos dela todos os dias em nossas vidas. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, Senhor, nossas fraquezas. E que a cada dia, ó Pai, possamos nos fortalecer nas Escrituras. Que a cada dia possamos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Não como algum tipo de performance que a gente quer mostrar para os outros, mas como um verdadeiro discípulo. Pois, Senhor, uma vez no Teu reino, não temos mais que impressionar, Senhor. Não precisamos ficar preocupados com quem vamos impressionar, porque só a Ti é necessário olhar, porque só para o Senhor é necessário viver. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos faz cada dia mais discípulos fiéis do Senhor. Em nome de Jesus, possamos sair destas portas com a Tua palavra em nosso coração e na nossa mente, para que lá fora possamos pôr em prática. Em nome de Jesus. Amém.